Fala galera, beleza? Seus supimpinhas e pirilampos. Vamos continuar aqui na nossa disciplina de cinesiologia e biomecânica, agora para fazer uma introdução à cinética e à cinemática, tá? Que são os movimentos, lembra lá? Biomecânica é quantitativa, cinesiologia é qualitativa. Só que no estudo a gente vai, né, no estudo de biomecânica lá, para analisar o movimento, a gente tem que considerar o movimento linear e movimento angular. Além disso, a gente tem que saber o que é cinemática, o que é cinética. Então, nesta aula aqui, a gente primeiro vai diferenciar o que é um movimento linear e angular. Depois a gente vai falar em específico da cinemática. E aí na aula que vem, no vídeo que vem, no próximo vídeo, né? Nós vamos falar então aí sobre a cinética. Beleza pura? Então, quando a gente fala em movimento linear, o que é um movimento linear? Movimento linear é quando todas as partes de um corpo vão percorrer a mesma distância, na mesma direção e ao mesmo tempo. Esse movimento, então, ele pode ser tanto retilíneo quanto curvilíneo. Então, imagina lá os exemplos que tem nas imagenzinhas. Quando você olha para um sujeito andando de bicicleta, né, então o conjunto dele e da bicicleta trata-se de um movimento linear. Por quê? Porque todas as partes, né, deste corpo, desse conjunto do cara e a bicicleta, estão percorrendo a mesma distância, na mesma direção e ao mesmo tempo. Tá certo? Obviamente, então, que se ele estiver em uma linha reta, né, trata-se de um movimento linear retilíneo, está pedalando uma linha reta, mas por acaso ele fizer uma curva, trata-se de um movimento linear, no entanto, curvilíneo. Né? A mesma coisa acontece aqui nesse exemplo de uma ginasta, né? Vamos supor que ela esteja em cima lá da trave, enfim, em cima, no caso uma aula de ginástica, em cima do plinto, aí a pessoa lá de cima, ela vai e salta para o chão. Né? É um movimento linear, por quê? Porque todas as partes percorreram a mesma distância, na mesma direção e ao mesmo tempo. No entanto, ele é curvilíneo porque a trajetória foi curvilínea. Então, sempre que o movimento ocorrer de maneira que todas as partes percorrem a mesma distância, na mesma direção e ao mesmo tempo, trata-se de um movimento linear. Perfeito? Já o movimento angular é aquele que acontece ao redor de um eixo. Né? Então você tem um ponto fixo e o movimento ocorre ao redor desse ponto fixo. Nesse sentido, as diferentes partes do corpo, né? As diferentes regiões do segmento corporal, as diferentes partes do corpo, elas não vão percorrer a mesma distância. Então imagina que nesse exemplo da ginasta, o ponto fixo então é a barra e aí ela vai girar em torno da barra. Trata-se de um movimento angular. E nesse caso, então, cada parte do corpo dela vai percorrer uma distância diferente. De maneira então que a cabeça irá percorrer uma distância menor do que, por exemplo, os pés. Então toda vez que o movimento ocorrer ao redor de um eixo, esse movimento então é um movimento angular. Na aula anterior nós falamos inclusive de planos e eixos. Vamos lá. Então, veja que os movimentos articulares, os movimentos do nosso aparelho locomotor, são movimentos, então, angulares, de maneira que as peças ósseas giram em torno de um ponto fixo, que no caso, então, é o centro articular. Então, movimento linear, todas as partes do corpo percorrem a mesma distância na mesma direção ao mesmo tempo. Movimento angular, as diferentes partes do corpo vão percorrer distâncias diferentes, já que o movimento ocorre ao redor de um. Perfeito? Agora, especificamente falando de cinemática e de cinética. Então, tanto a cinemática quanto a cinética, a gente tem que entender que são grandezas físicas, perfeito? Então, cinemática e cinética é o entendimento de grandezas físicas e a implicação destas grandezas no estudo do movimento humano. Quando a gente fala de cinemática, fiquem tranquilos se não der tempo de você ler todo esse texto. Isso não é o melhor slide para uma aula, não tem muito texto. Mas eu vou colocar esses slides aí para vocês, vou fixar esses slides para que vocês depois leiam esse texto. Então, toda vez que se falar em cinemática, é uma análise, é um estudo do movimento a partir de uma perspectiva espacial e temporal. Ou seja, não faz menção em nenhum momento com as forças que causam o movimento ou as forças causadas pelo movimento. Ou seja, então, cinemática
é uma análise numa perspectiva apenas espacial e temporal. Portanto, numa análise cinemática, seja ela linear ou angular, os pontos de interesse, as questões de interesse é em relação à posição do corpo e dos segmentos, as velocidades dos segmentos, velocidade de um projétil, velocidade angular, aceleração, são esses os componentes de interesse em uma análise cinemática. Então, por exemplo, quando se fala em posição de um segmento, posição de uma articulação, ou seja, toda vez que falarmos em posição, trata-se da localização no espaço com respeito a algum ponto de referência, né? Coordenadas que dão um referencial. Neste caso aqui, eu trouxe um exemplo de uma análise de movimento bidimensional e tridimensional, de maneira então que a análise bidimensional vai nos dar uma noção de posição baseado em dois pontos de referência, né? Em duas coordenadas, uma coordenada na vertical e outra coordenada na horizontal. Já a análise tridimensional, além dessas duas coordenadas de altura e largura, na tridimensional também nós temos uma noção de profundidade. Tudo isso são coordenadas, então, para a gente identificar a posição do corpo ou dos segmentos. Outros conceitos cinemáticos é distância e deslocamento. De maneira, então, que distância é uma unidade de comprimento medida ao longo da trajetória do movimento, né? E obviamente medida em metros, e deslocamento é a mudança da posição inicial para a final. Então, a gente tem um exemplo aqui na figura, vamos supor que o prédio aqui seja o lugar onde você mora e a casinha aqui seja a universidade, né? Então, o que seria o seu deslocamento da sua casa até a universidade? Seria uma linha imaginária, né? Não existe uma, pelo menos eu imagino que da tua casa até a universidade não tem uma rua retinha que sai do portão da tua casa à universidade. Então, esse deslocamento do ponto inicial ao ponto final, através de uma linha reta, é o deslocamento. Nesse caso aqui, o deslocamento de 30 km. No entanto, como eu imagino que ao longo da trajetória do seu da sua ida até a faculdade, né? Do seu movimento para ir até a faculdade, não tem uma linha retinha, uma rua retinha, então você vira à direita na padaria, vira à esquerda não sei aonde, na igreja, etc e tal, e aí então toda essa trajetória ao longo do percurso é distância. Nesse caso, então, a distância aqui foi de 50 quilômetros, perfeito? Então, distância é a medida ao longo de toda a trajetória e deslocamento é apenas, né, a distância, né, a mudança de localização do ponto inicial, da posição inicial para a posição final. Tá certo? Um exemplo disso seria, vamos pensar aqui, ó, numa prova de natação, perfeito? Piscina curta, 25 metros a piscina. Aí a prova é nado crawl, nado livre, 50 metros. Qual foi a distância? Ora, 50 metros, é a distância da prova. É o tanto que ele percorreu ao longo de toda a trajetória. Ele foi e voltou. Agora o deslocamento dele. O deslocamento dele foi zero. Ele saiu ali do bloco de partida, praticamente zero, né? Ele saiu dali e terminou ali mesmo, tá? Só para a gente ter um exemplo bem simplório, mas para a gente ter uma noção da diferença entre distância e deslocamento. Além disso, conceitos cinemáticos importantes em relação à velocidade e aceleração. De maneira que a velocidade, então, é definida como a relação entre a variação de distância e variação do tempo, né? Por isso que quando a gente vê lá a velocidade, x km por hora, x metros por segundo, ou seja, é a variação de distância e tempo. Já a aceleração é a relação entre a modificação da velocidade conforme passa o tempo. Então, se essa velocidade for aumentando conforme passa o tempo, a gente chama de aceleração, ou se essa velocidade for diminuindo ao longo do tempo, a gente chama de desaceleração. Esses são conceitos cinemáticos importantes. E aí, alguns exemplos de análise cinemática seriam, então, o desempenho de nadadores de elite, ou seja, olha, ele fez em X tempo a prova de crawl, fez X tempo a prova do borboleta, do peito, enfim, isso poderia ser também em uma prova de corrida, né? O tempo que o sujeito demorou para percorrer, qual foi a distância que ele percorreu, né? Outro exemplo é a característica de projeção de um saltador, de um salto em altura, né? Qual foi a altura que o sujeito alcançou? Este é um exemplo também de cinemática linear.
Além disso, a trajetória de um projeto, né, de um projétil, seja no arremesso de uma bola de basquete, seja no lançamento do dardo, né, de maneira que a trajetória do projétil, então a gente tem que levar em consideração, por exemplo, o ângulo de projeção, né, em que ângulo o exemplo do dardo foi lançado, qual a velocidade, né, em que foi lançado esse dardo e qual foi a altura dessa projeção. Tudo isso são exemplos de análise linear. De maneira, então, que faz muita diferença, por exemplo, o ângulo em que o sujeito lança esse projétil. Vamos supor nessa imagem aqui, se fosse uma prova de lançamento de dardo, isso vale a pena até para os treinadores identificarem aí qual a posição da articulação mais adequada, de ombro, de cotovelo, para arremessar o dardo, de maneira que essa trajetória do projétil permita que ele vá o mais longe possível. Então veja que aqui, se o ângulo for no inicial muito alto, olha, a trajetória é inadequada, né? 75 graus aqui de ângulo. Agora, se for em 45 graus, parece aí então que há uma projeção, a distância alcançada pelo dardo, por exemplo, seria maior. Também temos exemplo de cinemática angular, né? Nesse caso, a sequência de movimentos, um exemplo, sequência de movimentos articulares de um tenista realizando o saque, né? Então, qual o ângulo, por exemplo, do ombro, qual a velocidade angular desse ombro, qual foi a aceleração, até que momento da angulação do ombro ele acelerou o movimento, em que momento ele passou a desacelerar o movimento. Então, tudo isso seria, então, exemplos de análise cinemática angular. Falar em ângulo, né? Nós temos aí basicamente dois tipos de ângulo, que é chamado de ângulo relativo e ângulo absoluto. Um ângulo relativo é aquele ângulo que leva em consideração dois segmentos, como por exemplo aqui na imagem, levando em consideração o braço e o antebraço. Então, na imagem aqui nós temos aí um ângulo de aproximadamente 90 graus. Então, toda vez que você ouvir falar de ângulo relativo, é um ângulo que leva em consideração dois segmentos. Já quando você falar aí em ângulo absoluto, refere-se à inclinação do corpo ou do segmento, né? De maneira então que as duas vértices que se levam em consideração para medir o ângulo uma você leva em consideração o segmento do corpo e a outra você leva em consideração uma linha horizontal imaginária, geralmente até a utilização do próprio solo, se não houver inclinação no solo, né? Mas enfim, esse ângulo absoluto ele serve para verificar as inclinações do corpo ou do segmento. Perfeito? Então, olha lá. Cinemática. Cinemática é a avaliação do movimento, examina o movimento a partir de uma perspectiva espacial e temporal. Perfeito? E aí nós temos lá a cinemática linear e angular. Cinemática linear, ou movimento linear de uma forma geral. O corpo se move na mesma distância, na mesma direção, ao mesmo tempo. Já o movimento angular, as diferentes partes do corpo percorrem distância diferente, já que este movimento acontece ao redor de um eixo. Beleza? Galera, até o próximo vídeo. Se cuida aí. Qualquer coisa, foi lá, lavou a mão, álcool na mão, lavou a mão, foi na rua, voltou, limpa a mão. Enfim, quando for lavar a mão lá, dá uma lavada na torneira também para a próxima pessoa que for utilizar, ela tá higienizada. Se cuida aí que esse negócio do corona aí tá se espalhando mesmo, hein? Depende da gente para dar uma freada nesse negócio aí e vai dar tudo certo. Sucesso para vocês, sejam felizes, meus pirilampos e pirilampas.